Paz seja contigo, amado. Resolvi fazer esse vídeo hoje para que a gente se atente para o que está acontecendo, né? Toda a nação brasileira, sobre o mundo. Nós estamos vivendo tempos de angústia, né? O mundo está gemendo, o Brasil está gemendo e nós precisamos nos atentar e fazer um retrocesso na nossa vida para ver o que nós fizemos para que todas estas coisas estejam acontecendo da forma que está acontecendo hoje. Outro tempo, alguns meses atrás, eu ouvi uma profecia de um pastor pelo YouTube e nessa profecia Deus dizia que levaria muitos pastores da nossa nação até o mês de abril. E eu fiquei com isso no meu coração. E hoje, quando a gente olha para as redes sociais, a gente vê que tudo está se cumprindo. E é verdade o que esse irmão disse, né, pela boca de Deus, que Deus levaria muitos pastores. E aí a gente fica imaginando, né, mas a falha estavam nesses pastores? Não, não estavam nesses pastores, porque pastores maravilhosos, grandes homens de Deus, Deus tem levado para ele. Mas eu acho que seria consequência de um todo como a Igreja de Cristo Jesus, porque Paulo, quando ele escreve para a Igreja de Corinto, lá no capítulo de número 12, Paulo nos apresenta como um corpo, né? Ali ele vai apresentar a unidade orgânica da igreja e fala que a igreja de Cristo é um corpo, todos nós somos um só, né? Somos vários membros, mas o corpo é um só. Então, ao longo de toda a história da igreja de Cristo, nesses últimos dias, nós pudemos ver que a igreja ela ficou muito emborcada para dentro de si mesma, ela ficou muito reclusa, né, entre quatro paredes. E se esqueceu, então, de desenvolver o ID, que o nosso amado nos orientou, ID e fazer discípulos, né? Nós nos esquecemos de ir, esquecemos de fazer discípulos, esquecemos de visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados, esquecemos de ir em busca daqueles que estão enfermos, né? De visitá-los na sua enfermidade e na sua dor, né? Então, a igreja, com o passar do tempo, o que eu vejo assim é que ela foi se ajustando aos padrões do mundo, né? No modo como ela vive, como ela age, como ela se acomoda. A secularização, ela passou a fazer parte da igreja. Então, a secularização nada mais é do que um movimento que anula aquilo que é sagrado. Ela substitui, né, o sagrado pelo secular. E o que mais interessa agora, né, é o bem-estar, do cristão, é o cristão ter e não ser, né? Então, no processo de mundanização, o que mais importa hoje, e a gente vê muito isso, é o prazer da carne, é o eu ser feliz. E na busca pela satisfação carnal, a gente vê muito hoje o sexo livre, o consumismo de pornografia em sites impróprios. Ai, mas aí a pessoa vai falar, mas não teve conjunção carnal. Pera lá, mas o nosso amado, ele disse que se, né, um homem simplesmente olhar para uma mulher com os olhos impuros, né, e se ele tiver um desejo impuro no seu coração, diante de toda essa situação, ele não precisa ter uma conjunção carnal. Se ele simplesmente olhar, né, ele já está pecando, ele já está em pecado. E nós temos visto que hoje em dia isso para a igreja parece que virou uma coisa banal,
eu posso fazer o que eu quero, eu posso viver da forma que eu acho que eu tenho que viver, né? Eu não preciso de me purificar, eu não preciso de me santificar, né? Então, os mandamentos bíblicos dentro da secularização, eles se tornam tão sem importância, né? Eles se tornam tão desprezados. Os mandamentos bíblicos já não quer dizer mais nada para uma igreja tão fraca, né? Que a gente tem visto nesses últimos dias. A pessoa está dentro de um culto, né? Ela vai na igreja cantar, ela vai na igreja se apresentar, mas ela não vai na igreja para louvar aquele que é eterno, aquele que merece toda a honra e toda a glória. E da mesma forma que ela entra ali para se apresentar, ela sai e ela vai continuar no mesmo pecado que antes, né? Então, é isso que Deus ele tem cobrado da igreja nesses últimos dias. Amados, a gente tem que acordar para isso, porque nós estamos colhendo consequências gravíssimas demais. A ética secularista, ela nos ensina que o que me dá vontade de fazer, isso é o certo. Então, o que você deseja, tá certo. E não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Na secularização há uma recusa em ouvir os mandamentos de Deus. E se torna normal, então, falar palavrões, né? Piadinhas, né? Indecentes, usar roupas escandalosas, deixando todo o corpo nu à mostra, né? Incitando então a sensualidade. Tudo isso se torna tão normal, tão comum, e as pessoas vivem como se Deus ele não existisse. E a adoração, então, dentro desse ambiente secularizado, é um terreno muito fértil para o entretenimento, para a promoção pessoal. É isso que a gente tem visto dentro das igrejas. Entretenimento, quantos pastores usando entretenimento para atrair pessoas a Cristo? Quanta promoção pessoal, nós estamos dentro de 4 paredes fazendo tanta coisa que não tem glorificado a Deus em nada e serve simplesmente para a promoção pessoal, né? Eu certa vez eu ouvi uma frase tão maravilhosa de Charles Spurgeon, que ele diz assim: espera tu ser honrado num mundo onde o teu Senhor foi crucificado? Dentro da igreja, o que importa é a glória de Deus. A Bíblia nos fala que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Não adianta você e eu buscarmos glória pessoal, não adianta, né? Jesus ele não foi recebido por este mundo. E nós, como servos, jamais seremos. Então, não precisamos procurar glória pessoal. O próprio Senhor Jesus, ele diz que o servo ele não pode ser maior do que o seu Senhor. Então, nós temos que parar com essa história de ficarmos fazendo da igreja simplesmente um clube social. Eu vou lá cantar, vou lá me apresentar, vou lá buscar glória para mim, né? E nunca busco a glória de Deus. Se a gente olhar para os hinos que são entoados, eu tenho muita dificuldade com música, porque sinceramente, os hinos evangélicos eu tenho muita dificuldade de ouvir, né? Talvez pelo conhecimento de Bíblia que a gente foi adquirindo ao longo de tanto tempo, eu tenho dificuldade de ouvir certos hinos, porque tudo é para promoção humana. Pega um hino que você está acostumado a ouvir e vê quanto eu está incluído dentro dessa letra e quanto Deus e quanto Jesus está incluído na letra desse hino. Eu fico às vezes assim, sabe, sentado na igreja ouvindo certos hinos, eu abaixo a cabeça e falo: Senhor, tenha misericórdia da tua igreja, Senhor.
Tenha misericórdia da tua igreja, porque o nosso objetivo como igreja é buscar a tua glória e não buscar a nossa promoção pessoal, buscar a nossa glória, buscar o nosso conforto. Parece que tudo gira em torno do eu. Então, a secularização da igreja, ela admite essas coisas no culto, que a Bíblia muitas vezes, inúmeras vezes, condena claramente isso. Ela condena. Deus está irado conosco. Eu sinto que Deus tem se irado com a igreja nesses últimos dias, né? E a justiça dele começa, então, pela igreja. Quando Deus ele entra em juízo, a sua justiça ela começa primeiramente pela igreja, porque nós temos falhado como igreja, nós estamos falhando como igreja, né? Então, a minha mensagem nesta tarde é para que a gente venha se humilhar diante do Senhor, se humilhar diante do Eterno, porque a Ele seja a honra, a glória, o louvor, eternamente. Amém. Não tem parte para mim. Eu não sou nada diante do Eterno. Eu só posso me encurvar, me prostrar e adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos parar com essa história de que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, amados. E é Jesus Cristo que desceu da sua glória e se fez homem e morreu numa cruz. Tão cruelmente ele morreu numa cruz. E por amor a mim e por amor a você. Para que ele fez tudo isso? Ele fez isso por amor. E Paulo ele diz que aquilo que era contra mim, o escrito de dívida que era contra mim, ele anulou e encravou na cruz do Calvário. Eu tinha uma dívida eterna com Deus e não conseguia, jamais, não conseguiria pagar essa dívida, jamais. Mas Jesus Cristo, ele deixou a sua glória e ele desceu na forma de homem, né? Assumindo como servo e morrendo na cruz por amor a mim. E hoje eu tenho livre acesso a Deus. E quando eu entro na presença de Deus é para adorá-lo e para glorificá-lo, porque só ele é merecedor. Então vamos acordar, vamos acordar e dizer que a glória pertence somente a Deus e não a homem algum. Não existe outro caminho que possa fazer com que eu me achegue a Deus, senão Jesus Cristo. Então toda honra e toda glória seja dado a Deus, porque Jesus morreu por mim. A igreja ela precisa ter essa consciência de que nós estamos pagando um amargo preço da nossa negligência em adorar a Deus e buscar a nossa promoção pessoal. Que possamos acordar como igreja e atentar para tudo que está acontecendo neste mundo e neste país e clamar a misericórdia do Altíssimo, nos derramar diante da face do Eterno, num clamor de arrependimento. Esta é a mensagem de Deus para nós nesta tarde. Que possamos nos arrepender e nos voltar com um coração sincero e quebrantado diante do Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, amado, em nome de Jesus. Amém.